Let's open up our Bibles to the book of Romans, Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola aos Romanos, chapter 3. capítulo 3. We're going to read verse 23 through verse 27. Leremos os versículos 23 a 27. Romanos 3, 23 a 27. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. 26 ou 27? 27. Ok. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que a lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Let's go to the Lord in prayer. Vamos orar ao Senhor. Father, I come before you in the name of your Son. Pai, eu me coloco diante do Senhor em nome do Teu Filho. And I know that apart from him, I have no part with you. Eu sei que a parte de Jesus eu não tenho nem nada contigo. But I know that I am in Christ. Mas eu sei que eu estou em Cristo. And so I ask in his name Então eu peço em nome dEle, that you would speak to your people tonight, para que Tu fales ao Teu povo nesta noite. that you would teach them, Que Tu os ensines, that they would listen, para que ouçam, that they would be conformed to the image of Christ. para que sejam conformados à imagem de Cristo. And Father, for those who are here tonight who do not know you, E Pai, para aqueles que aqui estão nessa noite que ainda não Te conhecem, I pray that this night they might be born again, eu oro para que nesta noite nasçam de novo, that they might be made to live para que eles possam ser tornados vivos by the power of the Holy Spirit. pelo poder do Espírito Santo. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Please take a seat. Por favor, assentem-se. A few years ago, I was preaching in a church in Ireland. Alguns anos atrás eu pregava numa igreja na Irlanda. And during the worship, everyone was singing with all their might. E durante o louvor todos cantavam de todo o coração. They were screaming out praises to God. Eles gritavam literalmente louvores ao Senhor. But when I opened up the scriptures Mas quando eu abri as Escrituras and began to teach about Jesus, e comecei a ensinar acerca de Jesus, they were bored. eles ficaram entediados, They had no interest. perderam o interesse. They wanted a God who would bless them, Eles queriam apenas um Deus que os abençoasse, a God who would prosper them. um Deus que os fizesse prósperos. They were more concerned about what they could get from God Estavam mais preocupados com o que poderiam obter de Deus, materially materialmente falando, and not spiritually. e não espiritualmente falando. They loved blessing, Amavam bênção, but they did not love the blesser. mas não amavam o abençoador. I believe better things for you tonight. Eu espero coisas melhores para vocês nessa noite. While we were singing just now, Enquanto estávamos cantando agora há pouco, a man behind me shouted with all his might. um homem atrás de mim gritou com todos os seus pulmões. I almost had a heart attack. Eu quase tive um ataque cardíaco. But it also filled me with joy. Mas também me encheu de alegria. I was so happy. Eu estava tão feliz. The Bible commands us A Bíblia nos ordena to shout unto the Lord. para gritarmos ao Senhor. Amen. Amém? But here's what I so long.
Mas o que eu anelo é o seguinte: that tonight we look at the cross que hoje à noite, ao olharmos para a cruz, and maybe learn some things about the cross we've never seen before, e quem sabe ao fazermos isso, aprender algo sobre a cruz que ainda não sabemos, and that it will cause us to love Jesus que nos leve a amar a Jesus, for who He is por quem Ele é and what He has done, e o que Ele fez por nós, so that even if we are rotting in a prison, de forma que mesmo que estejamos apodrecendo numa cadeia, dying of hunger and thirst, morrendo de fome e sede, we can still shout praises to His name ainda possamos gritar louvores ao seu nome, because we love Him porque amamos a Ele, for who He is por quem Ele é and what He has done. e o que Ele fez. Now, if while I'm preaching, Se enquanto eu estiver pregando, you become disinterested, você ficar desinteressado, there's only two possibilities. só há duas possibilidades: I'm not preaching the truth, eu não estou pregando a verdade, or two, ou a segunda, you don't love the truth. você não ama a verdade, You love excitement, você ama a excitação, but do you love the truth? mas você ama a verdade, é a questão. Let's begin. Vamos começar. Romans 3:23. Romanos 3:23. For all have sinned. Pois todos pecaram, All have sinned. todos pecaram. For a person to become a Christian, Para uma pessoa se tornar cristão, they must begin to realize how holy God is. ela precisa começar reconhecendo quão santo Deus é. And they must see how horrible sin is. E ela precisa enxergar quão terrível é o pecado. And if you are truly growing as a Christian, E se você está verdadeiramente crescendo como cristão, you will begin to hate sin more and more and more. você vai começar a odiar o pecado mais e mais. If you confess Jesus as Lord, Se você confessa Jesus como Senhor, but you are not growing in your hatred for sin, mas você não está crescendo no seu ódio pelo pecado, you are probably not Christian. provavelmente você não é cristão. So let's look at sin for a moment. Então vamos contemplar o pecado por um In momento, order to understand how ugly sin is, para que nós vejamos como o pecado é feio. you must understand how beautiful, how holy God is. Nós precisamos entender quão belo, quão maravilhoso Deus é. For that reason, Por isso, one of the most important things you can study in the Bible and in the church uma das coisas mais importantes que podemos estudar na igreja, na Bíblia, are the attributes of God. são os atributos de Deus. Have you done that? Você já fez isso? Do you know God? Você conhece a Deus? Can you open your Bible and tell me what He's like? Você pode abrir a sua Bíblia e me mostrar quem é Deus? The more you see of Him, Quanto mais você enxerga dele, the more light you will have, mais luz você terá. and the more sin will be exposed, E mais o pecado será exposto. and the more you can confess it, E mais você poderá confessá-lo. and the cleaner you can become. E mais limpo você se tornará. We must have the knowledge of God, Precisamos ter o conhecimento de Deus. because sin is horrible. Porque o pecado é terrível. How horrible is it? Quão terrível ele é? Adam sinned one time, Adão pecou uma única vez. and the entire universe was cast into corruption. E o universo todo foi lançado na corrupção. You see, when you sin against God, Quando você peca contra Deus, you are not sinning against some mayor of a little town, você não está pecando contra o prefeito de uma cidadezinha qualquer, or even the president of Brazil. ou até mesmo contra a presidente do Brasil. You are disobeying the God of the universe. Você está desobedecendo o Deus do universo. You are shaking your fist in His face, Você está levantando seu punho cerrado no rosto dele,
Sin is horrible. O pecado é terrível. Let me give you an idea. Eu vou dar uma ideia para vocês. On the day of creation, No dia da criação, God commanded the stars to put themselves in certain places, Deus ordenou as estrelas que se colocassem em certos lugares and they all obeyed him. e todas o obedeceram. He commanded the planets to move in certain orbits, Ele ordenou aos planetas para se moverem em certas órbitas and they all obeyed him. e todos o obedeceram. He told the mountains to rise up, and they obeyed. Ele disse para as montanhas para que se elevassem e elas obedeceram. He told the sea, you will only come to here and go no further. E ele disse para o mar, você vai chegar até aqui e daqui você não passa. And the sea obeyed. E o mar o obedeceu a Deus. And then he tells you to come, E aí ele diz para você para que venha. and you say no. E você diz não. You should be afraid of sin. Você deveria ter medo do pecado. Now let's look at how sinful man is before he comes to know Christ. Vamos ver quão pecaminoso o homem é antes de ele vir a Cristo. Let's hold your place and go to the book of Genesis, Marque esse lugarzinho aí em Romanos 3 e vamos para Gênesis por um instante. chapter 6, Capítulo 6, verse 5. versículo 5. Then the Lord saw the wickedness of man, that it was great on the earth, and every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. In the original text, No texto original, it emphasizes that man's heart was evil continuously. ele enfatiza o fato do coração do homem ser continuamente ímpio. Now, I want to apply this to the sinner before he comes to Christ. Eu quero aplicar isso aqui ao pecador antes que ele venha a Cristo. Before a man comes to Christ for salvation, Antes de um ser humano vir a Cristo para ser salvo, every thought of his heart is displeasing to God, todo pensamento do seu coração desagrada a Deus, because it is not directed toward God for the glory of God. porque não é dirigido a Deus para a glória de Deus. If you are here tonight Se você está aqui nesta noite and you are without Jesus Christ, e você está sem Jesus Cristo, then nothing that you do is pleasing to God. então nada do que você está fazendo é agradável a Deus. But everything you do adds to your condemnation. E tudo que você faz só se soma para a sua condenação. Just how evil is your heart? Quão maligno é o seu coração? It says evil continuously. Ele diz aqui que ele é maligno continuamente. Now maybe you say, I don't believe that. Você diz, mas eu não acredito nisso. Okay, let's take a test. Então vamos fazer um teste. Let's say that here tonight, Vamos dizer que aqui nesta noite I could take out your heart. eu pudesse extrair seu coração. Every thought you have ever thought, Todos os pensamentos que você já teve na vida, up to right now, até o presente momento, and I could put those thoughts on a DVD, e eu pudesse colocar esses pensamentos todos num DVD, and I could show those thoughts back here on a screen, e eu conseguisse projetar esses pensamentos no telão, you would run out of this building você sairia correndo desse prédio and you would never show your face here again, e você nunca teria coragem de pôr a sua cara ali na porta de novo, because you have thought things so wicked porque você já pensou coisas tão ímpias that you cannot even share them with your closest friend. que você não pode sequer partilhar com seu amigo, sua amiga mais próximos. You would be ashamed before us, Você ficaria envergonhado diante de nós, even though we are just like you. embora nós sejamos iguaizinhos a você. So how great will your shame be Então, de que tamanho seria a sua vergonha? one day when you stand before a holy God? De que tamanho será quando você estiver diante do Deus Santo um dia? If those sins are not covered, Se esses pecados não estiverem cobertos, your shame will be impossible to describe. a sua vergonha será impossível de ser descrita. And when God sends you to hell, E quando Deus te enviar para o inferno, all of creation will stand to its feet toda a criação ficará de pé and worship God because He has judged you. e
vai louvar a Deus porque te julgou. This is serious. Isso é sério, gente. This is worse than cancer. Isso é coisa para a gente pensar. Cancer kills the body. É como o câncer que mata o corpo. Sin will kill your soul forever in hell. O pecado vai matar a sua alma para sempre no inferno. Are you right with God? Você está reto diante de Deus? If you died right now, Se você morrer nesse momento, do you have biblical assurance that you would be right with God? você tem segurança bíblica que você estaria reto diante de Deus? Because man is sinful. O coração do homem é pecaminoso. Let's go to Genesis chapter 8, Gênesis 8, verse 21. versículo 21. Then the Lord smelled the soothing aroma, and the Lord said to himself, I will never again curse the ground on account of man, for the intent of man's heart is evil from his youth. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Sin is not just something we do. Pecado não é apenas alguma coisa que a gente faz. It is something that is a part of us. É algo que é parte de nós. The Bible teaches that man is born in sin. A Bíblia diz que o homem nasce em pecado. I got news for you. Eu tenho notícias para você. Your baby is not innocent. O seu bebê não é inocente. Your baby is a sinner. O seu bebê é um pecador. Your little child O seu filhinho, sua filhinha, is not innocent, não é inocente, but a rebellious sinner. mas um pecador rebelde. I hear these songs that are written today, Eu ouço cânticos que são escritos hoje. that if only children would lead us, the world would have peace. Se crianças apenas fossem as que nos liderassem, o mundo teria paz. No, we would immediately go into World War III if Não, nós children led us. entraríamos na Terceira Guerra Mundial, isso sim. And I can prove it. E eu posso provar isso. You take a child, Pegue uma criança, 5 years old, 5 anos de idade, put him in a room, coloque-o numa sala and put every toy that exists around him. e coloque todos os brinquedos que existem diante dele. Let him play with those toys Deixe ele brincar com esses brinquedos, until you discover exactly the toys that he likes. até que você descubra qual os brinquedos preferidos dele. And you also find the toy that he hates. E você descobre um brinquedo que ele odeia por algum motivo. Take that toy that he hates Pegue o brinquedo que ele odeia and give it to him. e ponha na mão dele. Throws it away. Ele joga. Give it to him again. Dê para ele de novo. Throws it away. Ele atira de novo. Then Aí, bring another child into the room. traga uma outra criança para aquele recinto. Sit that child in front of the first child. Faça essa segunda criança sentar na frente da primeira. Then give that second child E dê para essa segunda criança the toy that the first child hates. o brinquedo que aquela primeira criança odeia. And what's going to happen? E o que é que vai acontecer? That child wants that toy. Aquela primeira criança quer o brinquedo que até ali ela odiava. He doesn't want any of his other toys. Ele não vai querer nenhum outro brinquedo. And if he had the strength, he would kill to get it. E se ele tivesse força suficiente, ele seria capaz de matar para obter aquele brinquedo. You think I'm exaggerating? Você acha que eu estou exagerando? Read the newspaper. Leia os jornais. We are sinners, Nós somos pecadores, rebels before God, rebeldes diante de Deus. and we can't free ourselves. E nós não conseguimos nos libertar disso. And let me share something else with you. E eu quero partilhar uma outra coisa com Well, você. let me tell you a story. Eu quero contar uma história. I was at a church one time, Eu estava numa igreja uma certa and feita people were getting up giving testimonies. e as pessoas estavam se levantando para dar seus testemunhos. And one person said, "The devil made me do this." E aí uma pessoa disse: o diabo me fez fazer isto. Another person said, "The devil made me do this." E aí outra disse: o diabo me fez fazer aquilo. And they kept talking about how the devil was victimizing them. E eles continuaram falando sobre como o diabo estava fazendo deles meras vítimas. So I got up to preach, Aí eu me levantei para pregar. and I told them when I was coming into the church, Eu disse para eles, quando eu estava chegando na igreja, I had a vision. eu tive uma visão. Sitting there on the steps outside the church Sentado lá nos degraus antes de entrar na igreja, was Satan himself. o
próprio diabo estava lá. and he was crying. E ele estava chorando. And I said, "Why are you E crying?" eu disse para ele, por que você está chorando? He said, "Because all those people in there are blaming me for the things they're doing." Porque todo esse pessoal está me culpando pelo que eles estão fazendo. The devil could take a vacation to Palm Springs, O diabo poderia tirar umas férias e ir lá para Aruba. and you will still be sinning E você ainda estaria pecando. because we are sinners. Porque nós somos pecadores. And this is why we need Christ. É por isso que nós precisamos de You Cristo. you don't just need religion. Você não precisa meramente de You religião. don't just need a church. Você não precisa meramente de uma igreja. You need a redeemer Você precisa de um redentor who shed his blood for que you. derramou o seu sangue por você. And only his blood can cleanse you from your sin. E somente o sangue dele pode purificar você dos seus And pecados. only his spirit E apenas o seu espírito can give you power over sin. pode lhe dar poder sobre o pecado. Now let's go on to the book of Isaiah, chapter 53. Livro de Isaías, capítulo 53. I'm sorry, let's go on to Isaiah 64, Desculpe-me, Isaías 64, verse 6. versículo 6. For all have sinned and become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like a filthy garment. And all of us wither like a leaf, and our iniquities like the wind takes us away. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. It says we have become unclean. Nós nos tornamos impuros, diz o texto. This word Essa palavra aqui, in Hebrew no hebraico, can refer to some very terrible things. pode se referir a coisas bastante terríveis. One of them is so bad I can't even mention it tonight. Uma delas é tão ruim que eu não posso nem sequer mencionar aqui. But the other one Mas a outra is leprosy. é a lepra. Have you ever seen a leper? Você já viu um leproso? My grandmother worked with lepers in Manaus A minha avó trabalhou com leprosos em Manaus, back in the 1930s. lá em década de 1930. I have been in leper colonies. Eu já estive em colônias de leprosos. It's a horrible thing É uma coisa terrível, because not only does the flesh rot, porque não apenas a carne apodrece, but it's full of infection and pus. mas ela é cheia de infecção e de pus. It smells. Ela cheira mal. So let's imagine that we have a leper here tonight. Então vamos supor que tenhamos um leproso presente aqui nesta noite. Out there on the sidewalk, they would smell him. Lá na rua já daria para sentir o cheiro dele. But let's say that all of us want to do something to make him more presentable. Mas vamos supor que nós queremos fazer alguma coisa para torná-lo mais apresentável. So we buy the finest cloth that there is, Então nós compramos a roupa mais caprichada que existe, spotless and white, branquinha, sem qualquer mancha. and we wrap him in the cloth. E nós enrolamos nesse tecido branco. For just a moment, he's going to look presentable. Por um instante ele vai aparecer alguém apresentável. But then what's going to happen? Mas o que vai acontecer? The corruption of his body is going to bleed through the cloth. A corrupção do seu corpo vai vazar por aquele tecido branco. That's what happens when a man gets religion without Jesus. Isso é o que acontece quando uma pessoa obtém religião sem Jesus. He gets religion without the Holy Spirit. Ele recebe religião sem o Espírito Santo. He may look nice for just a moment, Por um instante ele tem aquela aparência bonita, but the corruption of his soul mas a corrupção da sua alma will eventually come out. vai ser externada eventualmente. This is another reason why you cannot save yourselves by your good deeds. É por isso que você não pode se salvar pelas suas boas obras. Because apart from the blood of Christ, Porque fora do sangue de Jesus, your heart will corrupt everything that you do. o seu coração haverá de corromper tudo que você fizer. That's just what the Bible teaches. É o que a Bíblia ensina. Now let's go back to the book of Romans. Vamos voltar ao livro, a carta aos Romanos.
For all have sinned pois todos pecaram and fall short of the glory of God. e carecem da glória de Deus. What does that mean? O que isso significa? Fall short of the glory of God. Carecem da glória de Deus. It means this: Significa o seguinte: you were not made for you. você não foi feito para você mesmo. You were made for God. Você foi feito para Deus. You were made for His glory. Você foi criado para a glória dele. And the reason why this world is so messed up E o motivo pelo qual esse mundo está tão torcido is because men do everything for their own glory. é porque o ser humano faz tudo para sua própria glória. And that is one of the greatest offenses against God. E essa é uma das grandes ofensas possíveis contra Deus. As a matter of fact, in Romans chapter 1, Aliás, em Romanos capítulo 1, we have a long list of horrible nós sins. temos uma longa lista de pecados terríveis. But the greatest of all those sins Mas o pior deles is this: é o seguinte: although they knew God, embora conhecessem a Deus, they did not honor Him as God, eles não o glorificaram como Deus, nor did they give thanks. nem lhe foram gratos. To do things for our own glory Fazer as coisas para nossa própria glória is to seek to take the throne of God. significa almejar tomar o lugar do trono de Deus. It's to practice the deeds of our father, the devil. É praticar os atos do nosso pai, o diabo. And we're miserable. We are miserable and sick. E nós nos tornamos miseráveis, doentes. Now, even for the Christian, Mesmo para o cristão. you need to understand this. Você precisa entender o seguinte: Because even as genuine Christians, porque mesmo como cristãos genuínos, we can begin to live for our own glory. podemos começar a viver para a nossa própria glória. And when we do, E quando fazemos isso, we stink. nós fedemos. It's for Him. É para Ele que temos que viver. Everything for Him. Tudo é para Ele. Like John the Baptist said, Como João Batista disse: I must decrease. importa que eu diminua, He must increase. Ele é que deve crescer. We are nothing. Nós não somos nada. He is everything. Ele é tudo. And we want it that way. E nós queremos que seja assim. Now all have sinned and fall short of the glory of God. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Now we're going to get to the good news. Agora nós vamos chegar às boas novas. In verse 24, Versículo 24. now he's talking about Christians, Ele está falando aqui sobre cristãos, true Christians. verdadeiros cristãos. Now let me warn you about something. Eu quero alertar alguma coisa para vocês. Even in the best churches, Mesmo nas melhores igrejas, there will be members who are lost. haverá membros que estão perdidos. They are like tares sown in the wheat. São como joio semeado no meio do trigo. They are like goats among the sheep. São como bodes no meio das ovelhas. Do you realize that there are probably people here tonight that do not know Christ? Você percebe que talvez haja pessoas entre nós nesta noite que não conhecem a Cristo, Even though they're members of the church. embora sejam membros da igreja. But what's even worse? Mas o que é pior, Christ does not know them. Cristo não os conhece. You say, well, Brother Paul, how can I know? E aí você diz: irmão Paulo, como é que eu vou saber? Are you trusting in Christ alone? Você está confiando apenas em Cristo? Or are you trusting in self? Ou você está confiando em si mesmo? Secondly, Segundo, you will know them by their fruits. eles serão conhecidos pelos frutos que demonstram. You love the world? Você ama o mundo? It's because you are of the world. É porque você é do mundo. You love to run with the wicked? Você gosta de estar com os ímpios? It is because you are wicked. É porque você é ímpio. And you can hide that from even the best of prophets. E você pode esconder isso do melhor dos profetas. But you cannot hide it from God. Mas você não consegue esconder isso de Deus.
Examine yourself. Examine-se. Where are you tonight? Aonde você está nesta noite? Do you wear a mask? Você está usando uma máscara? Have you fooled everyone in the church? Você já enganou todo mundo na igreja? You haven't fooled God. Mas você não enganou a Deus. His Spirit searches you O Espírito dele sonda você. and knows you. E ele conhece você. Now, but for the true Christian, Mas para o verdadeiro cristão, it says in verse 24, ele diz no versículo 24: being justified as a gift by His grace. sendo justificados gratuitamente por sua graça. Now, what does it mean to be justified? O que significa ser justificado? Do you realize this is one of the most important words in the Bible? Você reconhece que esse é um dos conceitos mais importantes da What Bíblia? does it mean? O que significa? Let me tell you what it doesn't mean. Eu vou dizer o que não significa. It doesn't mean this. Não significa o seguinte. It doesn't mean that the person who believes in Jesus, Não significa que a pessoa que crê em Jesus, at the moment he believes, no momento em que crê, he becomes a perfectly righteous person. ele se torna uma pessoa perfeitamente justa. That he's totally transformed Que ele é totalmente transformado, so that he never sins again. que ele nunca mais peca. That's not what it means. Não é o que significa essa palavra. Because even believers still sin. Porque mesmo crentes ainda pecam. Even though we can be greatly transformed, Mesmo que já tivermos sido tremendamente transformados, we'll still have to struggle against the flesh ainda teremos que lutar contra a carne, and the world e contra o mundo, and the devil. e contra o diabo. So what does justified mean? Então o que justificado significa? It is a legal term, É um termo jurídico, a forensic term. é um termo forensico. Forense. It means this, Significa o seguinte, and it's wonderful. e é maravilhoso. The moment the sinner truly believes in Jesus Christ, No momento em que o pecador verdadeiramente crê em Cristo, from the throne of God, do trono de Deus, God declares that person Deus declara essa pessoa to be legally right with Him forever. estar juridicamente reta diante dele para sempre. And God treats that person as legally right with E Him. Deus trata essa pessoa como juridicamente reta, justa. Now, not only that, Não apenas isso. you know that Jesus died for you, Você sabe que Jesus morreu por você, but did you know that He lived for you? mas você sabia que ele vive por You você? say, oh yes, He was raised from the dead. Sim, eu sei que ele ressuscitou dos mortos. No, I'm talking about something else. Não, eu estou falando de outra coisa. Jesus lived a perfect life Jesus viveu uma vida perfeita before the throne of God. diante do trono de Deus. The moment a person believes in Jesus, No momento em que uma pessoa crê em Jesus, that person is declared legally right with God, ela é declarada juridicamente reta, justa diante de Deus, and then the perfect life that Jesus lived e a vida perfeita que Jesus viveu is imputed to that person. é imputada, é creditada a essa pessoa. That person, that believer, Esse crente becomes clothed in the righteousness of Christ. se torna vestido com a justiça de Cristo. Now, I'm not just talking about the pastor. Eu não estou falando do pastor aqui. I'm talking about the brand new believer. Eu estou falando do novo convertido. The moment you trust in No Christ, momento em que você crê em Cristo, you're declared right with God. você é declarado reto diante de You're Deus. treated as right with Você é God. tratado como justo diante de Deus. And you're clothed in the perfect life of Jesus. E você é vestido com a perfeita vida que Jesus viveu. Because Jesus is greater than Joseph. Porque Jesus é maior do que José. Now, why did I say that? Por que eu disse isso? Joseph had a coat of many colors José tinha uma túnica de muitas cores, that he would not share with his brothers. que ele não estava disposto a partilhar com seus irmãos. But Jesus has a coat of infinite righteousness. Mas Jesus tem uma túnica de justiça infinita. And he clothes every one of his brothers and sisters in that coat. E ele veste todos os seus irmãos e irmãs com essa túnica de justiça.
with you? O que está errado com vocês? Where did all the amens go? Onde é que estão os améns e os aleluias? Where did all the glory go? Onde é que está o glória a Deus agora? Can you imagine? Vocês conseguem imaginar? You are clothed Você está vestido in the righteousness of Christ. na justiça de Cristo. That's absolutely wonderful. É absolutamente maravilhoso. Jehovah is a shield, Jeová é escudo. and that shield is the righteousness of Christ. E esse escudo é a justiça de Cristo. You see, when you look at the Christian life, Quando você olha para a vida you cristã, need to look with the idea of spheres or circles. você tem que olhar para essa vida com a ideia de esferas, círculos. You were in Adam. Você estava em Adão. You were in condemnation. Você estava na condenação. You were in death. Você estava na morte. You were in corruption. Você estava na corrupção. But now you are in Christ. Mas agora você está em You Cristo. are in justification. Você está em You are in justificação. life. Você está na vida. You are in righteousness. Você está na justiça. You are free. Você está livre. And you are loved. E você é amado. Yeah. That's right. Man. I tell you what, I think even this Baptist is going to start dancing. Eu acho que até esse batista ao meu lado vai começar a dançar. It's wonderful. É maravilhoso. That's why nothing should steal our joy. É por isso que nada deveria nos roubar do nosso gozo. I'm saved. Eu estou salvo. I'm declared right. Eu fui declarado justo. It's absolutely wonderful. É absolutamente Now maravilhoso. look at verse 24. Mas veja o versículo 24. How are we justified? Como é que nós somos justificados? As a gift. Como uma dádiva. It says, as a gift by His grace. Gratuitamente por sua graça, diz Now, o texto. this is almost redundant. Isso é quase redundância. It's like He's repeating Himself. É como se ele estivesse repetindo o que ele tem a dizer. Why? Por quê? Because it is so hard for us to believe that salvation this great could be free. É porque é difícil para nós aceitarmos, crermos que uma salvação tão grandiosa pudesse ser de graça. But also because of our pride. Mas também por causa do nosso orgulho. Man wants to save himself. O homem quer se salvar sozinho. Do you know why? Sabe por quê? Because he wants to become greater than God. Porque ele quer ser maior do que Deus. He wants to work it. Ele quer trabalhar na salvação. He wants to earn it. Ele quer ganhar a salvação. So that now God is his debtor. De forma que Deus se torne o seu devedor. God, you owe me. Deus, tu me deves. God owes you only one thing. Deus te deve apenas uma coisa: Hell. inferno. That's what you've earned. É isso que você conseguiu ganhar. One time I was praying down at the front of the church. Uma vez eu estava orando na frente de uma And there are a igreja. lot of people there. Havia várias pessoas ali. And a young man came down beside me. E um jovem chegou ao meu lado. And he was praying. E ele estava orando. He said, God, E ele disse: Deus, I just want you to give me what I deserve. eu quero só que o Senhor me dê o que eu mereço. I grabbed him. Eu peguei, agarrei ele. I spun his head around. Eu virei a cabeça dele para o outro lado. I said, don't you ever pray that again. E eu disse para ele: nunca ore assim de novo. Because all you deserve, young man, is hell. Porque tudo que você merece, meu jovem, é o inferno. Mercy is when he does not give us what we deserve. Misericórdia é quando Deus nos dá o que nós não merecemos. Yeah. Now it says justified as a gift. Justificados gratuitamente. The phrase as a gift Essa expressão gratuitamente is translated from a Greek word, é traduzida de uma palavra no grego, dorean. dorian. Now this word is important Essa palavra é importante,
because it's used somewhere else, porque ela é usada em outra passagem and it gives us an idea of what Paul is writing here. e ela nos dá uma ideia do que Paulo está escrevendo In the aqui. book of John, No Evangelho de João, there is an Old Testament prophecy, existe uma profecia do Antigo Testamento and it says this: que diz o seguinte: they hated him, or they hated me without a cause. eles me odiaram sem motivo. And it's talking about Christ, O texto está se referindo a Cristo, that those who hated him had no cause to hate him. que aqueles que o odiavam não tinham motivo para odiá-lo. Jesus never gave anyone a reason to hate him. Jesus jamais deu um motivo para quem quer que seja odiá-lo. That same word is used here, A mesma palavra é usada aqui and it means this: e significa o seguinte: you never gave God a reason to save you. você nunca deu a Deus um motivo, uma razão para te salvar. You only gave him reasons to condemn you. Você só deu para Deus motivos para te condenar. But he saved you, Mas Ele te salvou, not because of you, não por causa de você, but in spite of you. mas a despeito de você. In Deuteronomy chapter 7, E Deuteronômio 7, God actually does something that we call a taunt, or tautology. ele usa a frase para fazer para trazer para nós um pensamento muito forte. And basically what's going on there is this: E o que acontece nesse texto é o seguinte: it's like Israel is saying, why did you love us? é como se Israel estivesse perguntando a Deus: por que o Senhor nos amou? And God answers, E Deus responde: I loved you eu te amei because I loved you. porque eu te amei. And what he's saying is this: E o que ele está dizendo é o seguinte: it had nothing to do with you. não teve nada a ver com você, It had everything to do with me, teve tudo a ver comigo, with who I am, he's saying. quem eu sou. That's amazing. Isso é fantástico, It's absolutely beautiful. é absolutamente lindo. We are like that baby that the prophet speaks of, Nós somos como aquele bebê que o profeta fala, that's on the side of the road, que está ao lado da estrada, totally abandoned, completamente abandonado, kicking esperneando, in its own blood. Que está na verdade se revolvendo no seu próprio sangue. A baby abandoned, Um bebê abandonado, kicking on the side of the road, simplesmente esperneando ao lado da estrada, covered in blood. coberto de sangue. People walk by. As pessoas passam por ele. Nobody wants it. Ninguém quer aquele bebê. And for good reason. E por um bom motivo. It's disgusting. Ele é repugnante. Everyone passes by. Todos passam por ele. And then God walks up E aí Deus chega. and he points down E ele aponta. and he says, this one Ele diz: este was born in Zion. nasceu em Sião. I have chosen this one for myself, Eu escolhi a este para mim mesmo. and I will clean her, E eu vou limpá-la, purificá-la. and I will dress her in robes of E righteousness, eu a cobrirei com vestes de justiça. and she will be a beauty for all the world to behold. E ela será uma beleza para o mundo inteiro contemplar. My dear friend, that's grace. Meus queridos, isso é graça. There was no reason why he should have saved you, Não há motivo pelo qual Deus deveria ter salvo but você. he did it because of him. Mas Ele o fez por Ele mesmo. But now we come to the greatest problem in the Bible. Mas agora nós chegamos ao maior problema existente na Bíblia. Now, I'm not exaggerating. Eu não estou exagerando. I'm going to now tell you what the entire Bible is all about. Eu vou dizer para vocês o que a Bíblia toda diz respeito. The reason for everything. A razão para tudo. What is it? Qual é? Let me give you a few illustrations before I answer. Eu vou dar algumas ilustrações antes de responder. I once looked at a group of university students. Uma vez eu estava com um grupo de universitários. I was teaching the Bible and they were laughing. Eu estava ensinando a Bíblia e eles estavam rindo. So I wanted to get their attention. Então eu quis captar a atenção deles. And I said, students, Eu disse: alunos, prepare yourself. preparem-se.
I'm now going to tell you the most terrifying truth in the Bible. Eu vou contar para vocês a verdade mais aterrorizante que existe na Bíblia. It is so terrifying Ela é tão tremendamente aterrorizante that some of you maybe ought to leave right now que talvez alguns de vocês até deveriam sair antes de eu falar, because you won't be able to handle it. porque vocês não vão ter a capacidade de arcar com o que eu vou falar. Are you ready? Estão prontos? They said, yes. Eles disseram, sim. I said, okay. Eu disse, tudo bem. This is it. É o seguinte, The most terrifying truth in the Bible. a verdade mais aterrorizante da Bíblia. God Deus is good. é bom. Now think. Pense. They began to laugh. Eles começaram a rir. Well, that's good news. Isso aí são boas notícias. What's the problem with that? Qual é o problema com essa notícia? What's the problem with that? Qual é o problema com isso? Listen to what I'm saying. Ouçam o que eu estou dizendo. God is good Deus é bom and you're not. e você não é. And so what does a good God do with people like you? Então, o que um Deus bom faz com gente como você? If he is good, Se Ele é bom, he must judge them Ele precisa julgar pessoas assim and throw them into hell. e lançá-los no inferno. Well, why is that? Por quê? All right, listen to this. Agora, ouçam o seguinte. Let's say that you go home tonight Suponhamos que você vai para casa nesta noite and someone has killed your entire family. e alguém matou toda a sua família. And the murderer is standing there in the room E o assassino ainda está lá no recinto, with blood on his hands. com sangue nas mãos. You see him. Você o vê, You grab him. você o agarra, You throw him to the ground. você consegue dominá-lo, jogá-lo no chão. You tie him up. Você o amarra, You call the police. você chama a polícia. Police takes him to jail. E a polícia o leva preso. But then one day he's brought to court. Mas um certo dia ele chega ao tribunal. He stands before the judge. Ele está diante do juiz. He's completely and totally guilty. Ele é completamente culpado. And the judge looks down at him E o juiz olha para ele and says this, e diz o seguinte: I'm a very loving judge, eu sou um juiz muito amável. and I'm full of compassion. E eu sou cheio de compaixão. Therefore, Portanto, you're free. você está livre para ir. I forgive you. Eu te perdoo. Go. Vá. How are you going to respond? Como é que você vai reagir a isso? Are you going to say that judge was good? Você vai dizer que aquele juiz era bom? No. Não. You're going to say he's corrupt. Você vai dizer que aquele juiz é corrupto. Isn't that the problem in my country and yours? Esse não é o problema no meu país e no seu? We say the judges are corrupt. Nós dizemos que os juízes são corruptos. They do not do justice. Eles não trazem justiça às pessoas. A judge is to do what is right. Um juiz deve fazer o que é correto. Have you ever read Proverbs 17:15? Você já leu Provérbios 17:15? Do you know what it says? Sabe o que diz? To justify the wicked is an abomination to the Lord. O que justifica o perverso é abominável para o Senhor. Now think. Pense, Think. And God's word cannot be broken. a palavra de Deus não pode ser violada. In Romans 3, Em Romanos 3, we are all very happy. nós estamos muito felizes, como vimos. Why? Por quê? Because it says God justifies the wicked. Porque vimos ali que o texto diz que Deus justifica o ímpio. But in Proverbs 17, Mas em Provérbios 17, it says anyone who justifies the wicked ele diz que qualquer um que justifica o perverso is an abomination to God. é uma abominação ao Senhor. So how do we put the two things together? Então, como é que nós fazemos as duas coisas conjuminarem? That is the greatest problem in all the Bible. Esse é o maior problema da Bíblia. It's what the gospel is about. O Evangelho é a respeito disso. If God is just, Se Deus é justo, he cannot forgive you. Ele não pode perdoá-lo. I've heard evangelists say this. Eu já ouvi evangelistas dizerem o seguinte: Instead of being just with you, em lugar dele ser justo com você, God was loving. Deus foi amável, amoroso. That's a problem. Esse é um problema. Then God's love is unjust? Então, o amor de Deus é injusto?
God must be just, Deus tem que ser justo, even when He's loving. Even when He's loving, mesmo quando Ele é amoroso. He must maintain His justice. Ele precisa manter a sua justiça. How does He do E that? como é que Ele consegue fazer isso? Or as Paul says here, Ou como Paulo diz aqui, how can He be just como é que Ele pode ser justo and the justifier of the wicked? e o justificador do ímpio? The answer is found in two words: A resposta se encontra em duas palavras: redemption, redenção, and in verse 25, propitiation. e no versículo 25, propiciação. Now, redemption, Redenção, what does it mean? o que significa? It means to pay a price, Significa pagar um preço to set a captive free, para libertar um cativo, to set a slave free. para libertar um escravo. Now, who's the slave? Quem é o escravo? We are. Nós somos. Who's the redemption? Quem é a redenção? Christ is the redeemer, Jesus é o redentor and His own life is the payment price. e a sua própria vida é o preço do resgate. But here's the question: Mas a pergunta é a seguinte: whom did He pay? para quem ele pagou esse resgate? There was a great heresy in the early church Havia um grande fariseu na igreja primitiva in which they said that Christ died to pay the devil. que dizia que Jesus morreu para pagar ao diabo. And that even continues today. E essa heresia continua hoje. But that is not biblical. Isso não é bíblico. Now, His death sets us free from the powers of the devil. A verdade é que o resgate nos liberta dos poderes do diabo, But not by paying the devil. mas não pagando ao diabo. Then to whom did He make the payment? Para quem ele fez o pagamento? He made the payment to God. Ele fez o pagamento ao próprio Deus. What you need to understand is this: O que você precisa entender é o seguinte: the justice of God a justiça de Deus demanded satisfaction for all your crimes. exigia satisfação por todos os crimes que você cometeu. And since you could not satisfy the justice of God, E já que você não tinha como satisfazer a justiça de Deus, you were condemned under the law. você estava debaixo da lei, condenado. And in that way, the devil had power over you. E nesse sentido, o diabo tinha poder sobre você. But Christ, when He died, Mas Cristo, quando morreu, the payment was made to God's justice o pagamento foi feito para satisfazer a justiça de Deus. and for His people. E para o povo de Deus, Justice was totally satisfied a justiça foi totalmente satisfeita down to the last penny. até o último centavo. So the payment was made to God. Então o pagamento foi feito a Deus. Now here's what you need to understand. Então veja o que você precisa entender. When the payment was made, Quando o pagamento foi feito a Deus, justice was satisfied. a justiça de Deus foi satisfeita. But what else? Mas o que mais? The wrath of Almighty God against you was appeased. A ira do Deus Todo-Poderoso foi pacificada, So that the believer will never again experience the wrathful anger of God. de forma que o que crê jamais experimentará novamente a ira de Deus. And that even when God disciplines the believer, E mesmo quando Deus disciplina o crente, and He will do that, e Ele fará isso, He will do it in love Ele o fará em amor and never in wrath. e nunca em ira. Now, let's go on. Vamos continuar. We're coming to the most important part. Nós estamos chegando à parte mais It says in importante. verse 25, whom God displayed publicly as a propitiation in His blood. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Propitiation Propiciação is a sacrifice é um sacrifício that satisfies justice que satisfaz a justiça and makes it possible e a torna possível. for a just God Torna possível um Deus justo to forgive the sinner perdoar o pecador and still be just, e ainda continuar justo, because God Himself made the payment.
porque o próprio Deus fez o pagamento. Now, I want you to understand the cross. Eu quero que vocês entendam a cruz. Now, think about this. Pense no seguinte: Jesus is on the cross. Jesus está na cruz He cries out, my God, why have you forsaken e me?" ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Now, listen to what he's saying. Ouçam ao que ele está dizendo. Jesus is saying Jesus está dizendo that God has forsaken him. que Deus o abandonou. What does that mean? O que isso significa? Okay, go over just quickly, hold your place, go to Psalms, go to the book of Psalms, Marque aqui Romanos 3 e vamos lá rapidinho para o livro de Salmos, chapter 22, capítulo 22, verse 1. versículo 1. My God, why have you forsaken me? Deus meu, por que me desamparaste? Ah, Está vendo? Christ cries out from the cross these words, Jesus clama na cruz as palavras do salmista, his complaint. a reclamação dele, digamos. Why have you forsaken me? Por que me desamparaste? Verse 2. Versículo 2. I cry by day and by night, but you do not answer. Deus meu, clamo de dia e de noite, e tu também não me respondes. Why? Por quê? In verse 4, Versículo 4. he gives an argument. Ele dá um argumento. Our fathers trusted in you. They trusted in you and you delivered them. Nossos pais confiaram em ti e os livraste. He's saying there's never been a time when a righteous man has cried out to you that you did not deliver him. Não houve um momento sequer em que um justo clamou ao Senhor, está dizendo o salmista, que o Senhor não ouviu. But I'm your son Mas eu sou teu filho and I cry out to you e eu clamo ao Senhor and you have abandoned me. e tu me abandonaste. Why? Por quê? And then he answers. Quais as respostas? Verse 3. Versículo 3. You are holy. Contudo, tu és santo. Verse 6. Versículo 6. But I am a worm and not a man. Mas eu sou um verme e não um homem. When Christ was on the cross, Quando Cristo estava sobre a cruz, all the sins of his people todos os pecados do seu povo were thrown upon him. foram atirados sobre os ombros dele. You and I are unholy by ourselves. Você e eu somos ímpios por nós mesmos, não somos santos. And because of that, we are separated from God. E por causa disso nós estávamos separados de Deus. In order to close the separation, Para terminar com essa separação, someone had to die in our place. alguém tinha que morrer no nosso lugar. Separated from God. Separados que estávamos de Deus. Christ bore our sin. Jesus então carregou o nosso pecado. And he was separated from God in our place. E ele foi separado de Deus em nosso lugar. Now, remember justification? Lembra-se de justificação? What does it mean? O que significa? The moment we believe in Jesus, No momento em que cremos em Cristo, God declares us to be legally right with him. Deus nos declara legalmente justos diante dele. Even though we're still imperfect, Mesmo que continuemos imperfeitos, even though we still sin, mesmo que continuemos pecando, God declares us perfectly right with him. Deus nos declara perfeitamente justos, retos diante And dele. he treats us as perfectly right with him. E ele nos trata como perfeitamente retos diante dele. How does he do that? Como é que ele faz isso? Because on the cross, Porque na cruz, he legally declared Christ guilty. ele legalmente declarou Jesus culpado. And he treated Christ as guilty. E ele tratou Jesus como culpado. He separated from his only begotten son. Ele se separou do seu único filho amado. And then E aí, God crushed his son Deus amassou o seu filho under the full force of his wrath. debaixo da força total da sua ira. Every bit of wrath that should have been poured out on you Toda ira que deveria ter sido derramada sobre você was poured out on the son. foi derramada sobre o filho. Have you read in Isaiah? Você já leu em Isaías? It pleased the Lord to crush him. A Deus agradou moê-lo.
Do you remember when Jesus was in Gethsemane? Você se lembra de Jesus no Getsemane? He prayed 3 times. Ele orou 3 vezes. Let this cup pass from me. Passa de mim esse cálice. What was in the cup? Que cálice era esse? What is the cup? Que cálice é esse? Many people think it refers to the Roman cross, Muitos pensam se referir à cruz romana, the whip, ou ao chicote, the crown of thorns. ou a coroa de espinhos. No. Não. Listen, after Jesus rose again from the dead, Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, for the next 300 years, os próximos 300 anos, thousands of Christians were crucified. milhares de cristãos foram crucificados. And the testimony of history, E o testemunho da história they went to the cross singing hymns é que eles iam para a cruz cantando hinos, with great joy. com muito júbilo. So are you going to tell me that Christians got crucified with joy, Então você vai me dizer que crentes foram crucificados com alegria, but their captain of salvation is praying in a garden and sweating blood? mas o capitão da salvação deles está orando no jardim, está suando gotas de suor misto com lágrimas? Was Christ afraid of a Roman cross? Será que Jesus tinha medo de uma cruz romana? No. Não. Then what was it? Então o que é que ele estava pedindo? Go home, Vá para casa, look up the word cup, procure a palavra cálice. and you will find, particularly in the book of Psalms and the book of Jeremiah, E você vai achar no livro de Salmos e na profecia de Jeremias especialmente, that the cup represents the wrath of Almighty God. que o cálice representa a ira do Deus Todo-Poderoso. It says something like this: O texto é mais ou menos o seguinte: because of the wickedness and rebellion of the nations, por causa da rebelião, da impiedade das nações, I will force them to drink the cup of my wrath, eu forçarei as nações a beberem o cálice da minha ira, and they will stagger and die. e eles vão simplesmente ser destruídos, eles vão morrer. On the cross, Na cruz, Christ took the cup, Jesus bebeu esse cálice, the cup of God's wrath, o cálice da ira de Deus, and he drank it. e ele o bebeu. And when he turned it over, E quando se virou esse not cálice, one drop came out. não sobrou uma gota sequer, He drank it all for his people. porque ele bebeu esse cálice completo pelo seu povo. And now we are free from the wrath of God E agora nós estamos livres da ira de Deus, because Christ drank it. To do that, para fazer isso. Jesus had to be a man. Jesus tinha que ser homem, The blood of bulls and goats cannot bring pardon for our sins. porque o sangue de touros e bezerros não pode trazer perdão para os nossos pecados. But to pay that price, Mas para pagar aquele preço, he had to be more than a man. tinha que ser mais do que um mero homem. Why? Por quê? He had to be God. Ele tinha que ser Deus. Why? Por quê? Because God alone is Savior, Porque apenas Deus é Salvador. and He does not share that title with anyone. E Ele não partilha desse título com quem quer que seja. If Christ is our Savior, Se Jesus é nosso Salvador, then Christ is fully God. então Jesus é perfeitamente Deus. Why else must He be God? Por que mais Ele seria Deus? Realizing how sinful we are, Reconhecendo quão pecadores nós somos. would you trust anyone else to save you but God? Você confiaria em outra pessoa para te salvar a não ser Deus? Another reason. Outro motivo. Who can withstand the wrath of God and rise again? Quem pode arcar com o peso da ira de Deus e novamente se levantar? He had to be deity. Ele tinha que ser He divino. suffered God's wrath as a man. Ele sofreu a ira de Deus como homem. And his deity did not make it easier.
E a divindade dele não fez com que a coisa toda fosse mais fácil. His deity held him up A divindade, a sua divindade o manteve so he could continue suffering the wrath of God to its fullest degree. para que ele pudesse continuar sofrendo a ira de Deus no seu todo. Why did he have to be God? Por que que ele tinha que ser Deus? This is my favorite part. Essa é a minha parte favorita. How can one man Como é que um homem suffer a few short hours on a cross pode sofrer por algumas poucas horas numa cruz and save a multitude of men e salvar com isso uma multidão de homens from an eternity in hell? de uma eternidade no inferno? How can he do that? Como é que ele consegue fazer isso? Here's the reason. O motivo é o seguinte: Because that one man porque esse tal homem, was worth more than all men put together. ele valia mais do que todos os homens somados. He was a savior of infinite value. Ele era um salvador de valor infinito. And that's how he died. E assim que ele morreu, For us, por nós, right before he died, bem antes dele he morrer, said, "It is finished." ele disse: está consumado. That's a business term. É um termo de negócios, Paid in full. completamente pago, quitado. On the third day, No terceiro dia, I have not preached the gospel yet. gente, eu não preguei o evangelho ainda não, Because if we only have a dead savior, we have no savior. porque se nós tivermos um salvador morto, nós não temos salvador. On the third day, No terceiro dia, he rose again from the dead. ele ressuscitou dentre os mortos. Romans tells us Romanos nos diz that it was God's public declaration que isso foi a declaração pública de Deus, that Jesus is his son. que Jesus é o seu filho. Romans 1, Romanos 1, Romans 4. Romanos 4. The resurrection of Christ A ressurreição de Cristo is God's public declaration é a declaração pública de Deus, that he has accepted Christ's payment on our behalf. que ele aceitou o pagamento de Cristo em nosso favor. The book of Acts O livro de Atos says that the resurrection of Jesus Christ diz que a ressurreição de Jesus is Cristo God's declaration é a declaração de Deus, that this world not only has a savior, que não somente esse mundo tem um Salvador, it has a king ele tem um rei and it has a judge. e ele tem um juiz. Now, what does it mean? O que significa? You and I separated from God, Você e eu separados de Deus, even now on this earth, mesmo agora nesta terra, although we have been reconciled, embora tenhamos sido reconciliados, although we are children of God, embora sejamos filhos de Deus, we do not yet experience the full glory of what is waiting for us. nós ainda não experimentamos toda a glória que nos aguarda. So how do we know it's there? Então, como é que nós sabemos que essa glória nos aguarda? Go to the book of Psalms, Voltamos ao livro de Salmos and we'll finish here. e nós vamos terminar aqui. We know there's a resurrection Nós sabemos haver uma ressurreição, because he has risen. porque ele ressuscitou. And we know we will ascend E nós sabemos que iremos ascender into glory à glória, because he has ascended. porque ele ascendeu Into à glory. glória. When he rose from the dead, Quando ele ressuscitou dos mortos, 40 days later, 4 dias mais tarde, he ascended into heaven. 40 dias depois, ele subiu aos céus. The fullness of God? A plenitude de Deus? Yes. Sim, But never forget mas nunca se esqueça, the fullness of man. perfeitamente homem também. Our brother, Nosso irmão, our flesh. nossa carne. Yes, yes, our flesh. Sim, nossa carne, Our brother. nosso irmão. And this is what he did E veja o que ele fez. as God. Como Deus, But what I want to emphasize, é o que eu quero he enfatizar. did this as man. Ele fez isto como homem.
He ascends up into heaven. Ele ascende aos céus. He comes to the very gates of glory. Ele chega aos portais da glória. And this is what he screams out. E o que ele grita é o seguinte: Psalms 24:7. Salmo 24:7. Lift up your head, O gates, and be lifted up, old ancient doors, that the King of glory may come in. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. All of heaven was shaken. Todo o céu estremeceu nesse momento. Angels are running to the wall. Os anjos estão correndo para as muralhas. They're looking down. Eles estão procurando. Who is this? Quem é este? Listen to what it says. Veja o que o texto diz. Verse 8. Versículo 8. Who is this King of glory? Quem é o Rei da Glória? They're asking the question. Eles estão fazendo uma pergunta. What man Que homem has made it this far? chegou até aqui? What man would dare cry out to these gates? Que homem ousaria clamar para esses portais? Who would dare even put his hand to the latch of these doors? Quem ousaria tocar no fecho desta porta? No one has ever come here. Ninguém chegou até aqui até agora. No one has ever called. Ninguém jamais And clamou no one antes. has ever commanded. E nunca ninguém ordenou. Who is this King of glory? Quem é este Rei da Glória? And Jesus stretches back his shoulders. E Jesus estica sua cabeça e And he diz: says, the Lord o strong and mighty, Senhor forte e poderoso, the Lord mighty in battle. o Senhor poderoso nas batalhas. Lift up your heads. Levantai, ó portas, Lift them up, old ancient doors. as vossas cabeças, levantai-vos, ó Because portais the King eternos, has come home. porque o Rei da Glória chegou. Woo! Glory to God. Glória a Deus, The King has come. o Rei And chegou. those gates were thrown open wide. E aqueles portais se escancararam. And for the first time in all of time, E pela primeira vez em todo o tempo, em toda a história, there stood a man. ali estava um homem. He wasn't there by grace. Ele não estava ali por graça. He was there because he earned it. Ele estava ali porque ele ganhou esse direito. He deserved it. Ele mereceu aquilo. And all the angels fell down before him. E todos os anjos se curvaram diante dele. And without even asking, E sem sequer pedir, he ascends to the throne of God. ele vai direto ao trono de Deus. And he sits down at the right hand of his Father. E ele se assenta à direita do seu Pai. And his Father says, "It is finished." E aí o Pai é quem diz: está consumado. And Christ says, "It is finished indeed." E Jesus responde: está consumado sem sombra de dúvida. He did this for the glory of God. Ele fez isso para a glória de Deus. And he did this E ele fez isso for you. por você. Now what does God say about this? O que é que Deus tem a dizer sobre tudo He isso? commands. Ele ordena, He doesn't ask. ele não pede, He commands ele ordena that all men everywhere repent. que todos os homens em toda parte se arrependam, That they acknowledge their rebellion. que eles reconheçam a sua rebelião contra Deus, That they lay down their weapons. que eles joguem fora suas armas nessa luta contra Deus, And they trust in Christ alone. e que eles confiem somente em Cristo Jesus, That they consider their own good works to be garbage. que eles considerem as suas obras como lixo, And they trust in Christ alone. e que eles confiem somente em And Cristo Jesus. Those who do E aqueles que o fizerem inherit eternal life. herdarão a vida eterna. And those who don't E aqueles que não o fizerem are thrown into an eternal hell. são jogados num inferno, numa eternidade de inferno.
Where are you? Onde você está? How are you? Como você está? You say you're a Christian. Você diz que você é um I cristão. hope you are. Eu espero que você seja. But I will tell you this. Mas eu quero dizer o seguinte para Jesus você. said on the day of judgment, Jesus disse que no dia do juízo, many will come before me and say, Lord, Lord. muitos chegarão diante de mim e dirão, Senhor, Senhor. And he will say, depart from me, I never knew you. E ele dirá para essas pessoas, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. I could walk up to the White House Eu poderia chegar à Casa Branca and go to the gate and try to get in. e pegar aqueles portões e tentar entrar à força. The police are going to grab me. É claro que a polícia vai me prender. But what if I say, hold it, stop. E se eu disser para a polícia, I know the president. peraí, eu conheço o presidente. They're still going to carry me away. Ainda assim eles vão me prender. I'm doomed Eu estou condenado. unless A menos que the president comes out o presidente venha and says, I know Paul Washer. e ele diga, eu conheço Paul Washer. You see, it really doesn't matter if you say you know the king. Que na verdade não faz diferença você dizer, eu conheço o rei. Does the king know you? A questão é, o rei conhece você? How can I know if I know him? Como é que eu posso saber então se eu o conheço? Because you trust in nothing but Christ. Quando você confia em nada mais, simplesmente em Cristo, A true Christian. o verdadeiro If cristão. someone walks up to a true Christian Se alguém chegar a um verdadeiro cristão and says this, e disser o you're seguinte, such a good man. ah, você é um homem tão bom, You have so many good works. você tem tantas boas obras, I am sure that you're going to heaven. ah, eu tenho certeza que você vai chegar no céu. You know how that Christian will respond? Sabe como é que esse cristão vai responder? He will vomit. Ele vai vomitar. He will be so sick at what he hears. Ele vai ficar tão enojado com aquilo que ele acabou de ouvir. And he'll say, no, E ele diz, não, no, de forma alguma, I am going to heaven. eu vou para o céu. Not because of my own virtue or merit, Não por causa dos meus méritos, da minha virtude, but because of the virtue and the merit of Jesus Christ, my Lord. mas por causa do mérito e da virtude de Jesus Cristo, meu Senhor. All my good works are like filthy rags. Todas as minhas boas obras são como trapos imundos. I trust in Christ alone. Eu confiei somente em Cristo. One other way of knowing, Uma outra forma de você saber, you will know them by their fruits. vós os conhecereis pelos seus frutos. How is your heart? Como é que está o seu coração? How are you walking? Como é que você está andando? You come to this church, Você vem a esta igreja, but you live in fornication. mas você vive em fornicação? You come to this church, Você vem a essa igreja, but you're full of sensuality and pornography, mas você está cheio de sensualidade, pornografia, full of lying, cheio de mentiras, full of greed, cheio de avareza, full of anger. cheio de ira. Be afraid. Tenha medo, Even a good church can't save you. porque mesmo uma boa igreja não pode te salvar. Only Christ can save you. Só Jesus Cristo pode te salvar. And the evidence that he has saved you E a evidência que Ele te salvou is that he continues to change you é que Ele continua te transformando and transform you. e transforma você dia a dia. He who began a good work in you is still doing it. Aquele que começou a boa obra em vós continua operando. So many people think that salvation is like a vaccination shot. Alguns acham que a salvação é como uma vacina que a gente toma. Pastor, I'm going to heaven Pastor, eu vou para o céu, because I repented a long time ago. porque eu me arrependi muito tempo atrás. Because I believed a long time ago. Porque eu criei lá atrás. Because I asked Jesus to come into my heart a long time ago. Porque muito tempo atrás eu pedi que Jesus entrasse no meu coração. If you really repented a long time ago, Se você realmente se arrependeu muito tempo atrás, you will still be repenting today. você ainda está se arrependendo hoje. And if you really believed a long time ago, E se você realmente creu muito tempo lá atrás, you will be believing even more today. você estará crendo ainda mais hoje.
You will grow in your repentance and faith. Você crescerá no seu arrependimento e na sua fé. You will grow in holiness. Você vai crescer na esperança. And don't believe a lie that just because you prayed a prayer, you're going to heaven. E não creia na mentira de que só porque você fez uma oração você vai para o céu. Because we're saved by repentance and faith. Porque nós somos salvos por arrependimento e fé. This is the gospel. Esse é o Evangelho. This is the gospel. Esse é o Evangelho. I'm going to pray and then turn the service over to our pastor. Eu vou orar e vou entregar a palavra novamente ao pastor. Father, I pray that you would take your word and convert people. Pai, eu peço que tu tomes a tua palavra e tu convertas vidas. But I also pray that you would take your word and strengthen true believers. Mas eu peço que tu tomes a tua palavra e tu fortaleças os verdadeiros crentes. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen.